De volta para uma conversa de peso com o jornalista e empreendedor Eduardo Desotti. E aí a gente conversava um pouco antes do intervalo sobre segmentos. O segmento que eu acho que atrai demais e faz parte da nossa vida mais que qualquer coisa é a economia, né? Ela conta se nós estamos bem, estamos mal, para onde nós vamos e como estamos indo. Tu circula no meio desse segmento através das tuas empresas, né? Das empresas que tu atende hoje, desde sindicatos até entidades, instituições, como são aqui em Novo Hamburgo a nossa FENAC, como é a nossa ACI, uma instituição quase centenária. Estão preparando já esse centenário? Já se pensou, desde que se pensou os 90 anos, por incrível que possa parecer, essa pergunta ela é válida. Porque uma empresa trabalha planejamento desse centro. Não, né? ela já pensa no centenário, sim. E foi tão bom o evento de 90 anos, foi feita tanta coisa boa, que, para 100 anos tem que superar, e a gente sempre quer melhorar, né? E esperamos estar juntos lá na ACI, já vai para quase 10 anos de trabalho. Cliente do nosso escritório. E a própria ACI, ela é segmentada, né? Ela comércio, indústria e serviços, né? Então, tu tem todos os segmentos da economia ali e tu tem que entender um pouquinho de tudo, né? Na área da assessoria de imprensa, tu tem que ser um pouco generalista, né? Tem que conhecer um pouquinho de cada setor, porque senão tu fica para trás, né? A FENAC, por exemplo, são feiras que a gente faz há quase 15 anos, né? Principalmente a FIMEC, que é o segundo maior evento do mundo, né? No setor do couro e calçado, né? Tanto pelos países que participam, quanto pela importância, né? Não, que e o a Brasil FENAC tem, uma né? variável que eu acho extraordinária, né, Eduardo? A CI, ela troca de presidente a cada período, mas a FENAC troca de administração política, né? Vocês passaram aí pelo menos por 3 partidos bem diferentes e 4 administrações bem diferentes umas das outras. Esse é um caso interessante que mostra bem o quão é importante tu ser profissional, né? E a gente nunca fez no escritório, nunca teve esse comprometimento político, né? Embora a FENAC tenha como é uma empresa de economia mista e a prefeitura detém o maior número de ações, porém o nosso contrato é separado com a FENAC e para desenvolver o trabalho de assessoria de imprensa. Inclusive a última vez que teve a mudança de administração, que o PT acabou entrando, nós, embora estivéssemos com um contrato válido, a gente colocou à disposição, né? Porque afinal de contas está trocando, né? É quase um cargo partido, de confiança, né? Do presidente. Era o Olivier Bezier, o Toco, na época, que era o diretor administrativo, e ele, não, vamos continuar, mais ou menos o time que está ganhando não se mexe, né? E hoje tem uma FENAC que tinha lá 2 ou 3 eventos, né? E que evoluiu necessariamente, ela precisava evoluir, né? E hoje tem 12 eventos anuais, né? E cada vez mais ativa. E essas experiências é interessante porque tu acaba usando a experiência conquistada num cliente para colaborar com o outro, né? Nós atendemos o CIMECAN, que é o Sindicato das Indústrias Metalmecânicas e Eletroeletrônicas de Canoas, Nova Santa Rita, ou seja, outro segmento, né? E outra região. Que é a base da economia de Canoas. Exatamente, né? E que hoje não atravessa um momento é um momento delicado, né? Com algumas demissões, com a economia em baixa nesses 2 setores. Mas, enfim, a gente atende o CIMECAN também há quase 15 anos. E lá nos proporcionou, muitas vezes, integrar as comitivas, as missões a feiras internacionais. Então, a gente foi para a China, foi para a Europa, visitou muitas vezes a Feira de Hannover. E aí, na Feira de Hannover, onde é a maior feira industrial do mundo, ela deve dar 15 ou 20 vezes o tamanho do parque da FENAC, para que você tenha ideia do que é o tamanho, né? Com expositores do mundo inteiro, milhares de pessoas circulando todo dia, tem linhas de ônibus no parque de exposição, para ter ideia, para poder te locomover. E aí, mas eu tenho que aplicar o que esse pessoal faz de bom, eu vou levar para o meu cliente lá, né? Então, a sala de imprensa de Hannover é um prédio, né? Mas muita coisa que eu vi lá, a gente conseguiu aplicar aqui para trabalhar na FENAC, né? Porque o escopo da coisa é feira. Bom, então o que tem de bom aqui em Hannover acontecendo, a gente pode aplicar.
né? Então a gente acaba usando a experiência de um cliente também para colaborar com o outro, né? O jornalismo, tal como a gente imagina, mudou muito nos últimos anos, né? E não vamos nem falar, por enquanto, de tecnologias, nós vamos falar aí de como a própria universidade, a própria academia forma esses profissionais, né? Me parece que, alguns anos atrás, o próprio trabalho de assessor de imprensa é um trabalho pelo qual as pessoas não eram preparadas para levar adiante e um pouco visto meio torto por alguns colegas. Você chegou a sofrer isso no momento que escolheu este caminho? Eu sei que existe até hoje alguns colegas jornalistas de redação que dizem que jornalista de assessoria de imprensa não é jornalista. Mas isso nunca me atingiu, não sei se porque eu não tenho tempo para essas picuinhas, que eu acho isso de uma ignorância tão grande, e se fosse para entrar numa discussão, eu diria que jornalista de assessoria de imprensa trabalha muito mais, tem muito mais experiência do que o jornalista de redação, que fica muitas vezes, um editor não sai do jornal. Pelo encargo da função, ele acaba ficando o dia todo e ele acaba se distanciando da realidade. E o assessor de imprensa, tu tem que ir lá, tem que conversar, tu tem que saber distinguir, bom, isso eu posso botar, isso eu não posso botar, tu tem que entender toda a situação. Tá? Então, eu não sei, essa briguinha até existe, mas a academia, a universidade, ela não estava preparada na época em que nós começamos para desenvolver essa área de assessoria de imprensa. Hoje já tem pelo menos 2 universidades no Rio Grande do Sul que tem, dá para formar assessor de imprensa. Porém, um erro que eu vejo é que os professores muito bem, com formação, mestre, doutor, pós-doutor, porém sem experiência de mercado. Porque tu faz uma faculdade, já vou engatar o mestrado, o doutorado, e vou dar aula, beleza. O que ele vai te ensinar se ele não trabalhou em veículo nenhum? Né? Então, acho que na academia tem que ter essa mescla da experiência de mercado e com a formação acadêmica. E aí isso vem de encontro com o momento que a gente vive hoje. Aquilo que poderia ser meio torto lá atrás para algumas pessoas, hoje é o que as empresas estão buscando. Como é que está esse momento para vocês, de tanta gente querendo esse trabalho, e de uma comunicação, de uma imprensa tão diferente e tão rapidamente mutante, né? Ela muda muito. Muda sempre, toda hora, e parece que não tem fim. Em primeiro lugar, eu vejo os jornalistas se queixam muito, né? Muitas demissões atualmente nas empresas, nas tradicionais, né? Aqueles veículos. Porque se vende cada vez menos jornal. Menos jornal, tu tem mais veículos para dividir anunciantes, é difícil tu vender um anúncio hoje, o cara pensa muito bem, vou anunciar aqui, vou gastar X num veículo que vai ter a duração de um dia, vou gastar Y na internet, muito menos, e que vai estar lá, né, maior durabilidade o meu anúncio. Mas é importante que se diga que há mercado de trabalho para todo mundo. E essa área de assessoria de imprensa, nossa, isso não acaba mais. A gente tem muito poucas empresas e entidades trabalhando com assessoria de imprensa hoje. Muito pouca. Isso é aqui no Rio Grande do Sul, na região sul. Mas se tu pegar São Paulo para cima, nossa, é outro mundo. Né? O pessoal lá, toda empresa tem assessoria de imprensa. Assessor. Aqui tu conta nos dedos as empresas de assessoria de imprensa, né? E tu conta nos dedos as empresas que investem em assessoria de imprensa. Claro que ela não vai tu tem que ir à luta, tu tem que daqui a pouco ir para o distrito industrial de uma cidade da região metropolitana, porque é lá que vai estar a tua oportunidade de trabalho. Claro que isso também tu vai ter que saber vender o teu peixe, tu tem que saber o que tu está fazendo. Assessoria de imprensa há 10 anos ou há 5 anos, o que é? Olha, tem que sair no jornal, tem que sair na TV. Hoje, talvez o foco do teu produto seja a internet. É mais importante tu sair na internet para que o teu cliente lá de outro estado, que não vê o jornal local, saiba o que tu está fazendo, do que sair no jornal local. E aí a pessoa, para fazer isso, é fatalmente um assessor de imprensa. O assessor de imprensa, ele que tem posicione obrigação. ele, inclusive, na internet, é isso? Exatamente. Hoje tu dias são esses de hoje, aonde onde todo mundo fala, pouca gente ouve, todo mundo é criador de conteúdo e formador de opinião. Hoje todo mundo se sente
um produtor de conteúdo. Tu tem a tua opinião, tu vai lá no Facebook e publica, e aquela ali é a tua verdade, parece que nada mais está acontecendo, né? E isso provoca uma outra oportunidade de trabalho. As empresas têm que estar preparadas para daqui a pouco tem uma crítica, tem que ter alguém que saiba responder de forma correta essa crítica. Não adianta o diretor da empresa, não, tu está mentindo. Não é assim que se age, né? Nós temos um setor dentro da assessoria de imprensa que é chamado de gerenciamento de crise, né? E aí pode acontecer um imprevisto qualquer, ou um acidente de trabalho, ou um acidente de trânsito envolvendo um cliente. Como é que tu vai agir? Então tem que ter, olha, tu tem que definir um porta-voz, tu tem várias maneiras, né? Tu tem que saber trabalhar com o imprevisto, né? E a internet é justamente isso, né? O imprevisto pode surgir a qualquer momento, inclusive à noite, e principalmente aos finais de semana, onde todo mundo aí tem tempo de ficar mais na internet, né? E ali em pleno sábado e domingo tu tem que estar atento, porque tu pode... o tempo que tu demora para dar a resposta para essa crítica... Tu é chamado em alguns momentos para isso, para ajudar a construir uma resposta para uma empresa? Sim, vários momentos já aconteceu. Um incêndio da FENAC, por exemplo? Sim, o incêndio da FENAC foi na madrugada, né? Informações encontradas, morreu o cachorrinho, não morreu o cachorrinho. Exatamente. Desotti está lá decidindo como colocar isso? Exatamente, decidindo sempre em nome da verdade, né? Isso é importante, que o jornalismo, seja ele de que lado ele esteja, ou seja jornalismo de redação, de assessoria de imprensa, tem que trabalhar com os fatos, né? Os fatos verdadeiros. No caso do incêndio da FENAC, a gente criou um grupo lá, muito bem coordenado, está fechado esse grupo, esse aqui que sabe o que aconteceu, que fala, e foi muito tranquilo, né? Dentro do possível, do que era ser tranquilo naquele momento, né? Se fez o que tinha que se fazer, ou seja, informar o que havia acontecido. Isso superou aquilo de uma forma maravilhosa, felizmente. Maravilhosa. Foi uma vitória assim da FENAC e da própria comunidade, né? Que apostou lá naquela vez que tinha dado, quando estavam construindo os pavilhões, foi mais ou menos um repeteco daquilo, até menor, claro, mas o pessoal se uniu e construiu a tempo de sediar a Construsul, né? Que vinha em seguidinha desse incêndio aí, que agora não vai dar, e deu, né? Como é que a gente faz a escolha daquilo que é mais importante ser dito? Isso é muito importante. Eu acredito que entra um pouco da experiência, né? Porque a pessoa, quando te contrata, às vezes... Tu é um criativo, Desotti? Sim. Tu tem que ser proativo. Tu tem que saber identificar, bom, isto é notícia, e tu tem que ter a liberdade, a honestidade de chegar para o teu cliente, isto não é notícia. Uma festa de aniversário de uma pessoa não é notícia que interessa para toda a comunidade. Então vai lá e põe no teu Face, né? Agora a construção de uma nova unidade, a conquista de uma nova feira, a realização de um evento esportivo, isto é notícia. E tu tem que saber, bom, qual o veículo que tu vai atingir, qual é o objetivo. Nós vamos divulgar isso para quem? Aí entra a experiência do assessor de imprensa, né? Nem tudo é notícia. E essa tua parceirona aí de vida? Essa parceirona de vida, ela... Sócia, impulsionadora, ela te puxa as orelhas às vezes? Ela puxa as orelhas e ela é fundamental porque ela faz muito contraponto, né? A gente define, olha, vamos fazer assim, assado, e ela põe o dedo, peraí, e por que tu não resolve, por que tu não faz assim? E por que tu vai fazer isso? E tu acredita nessa informação mesmo? Vamos atrás, não sei... Então ela dá o contraponto que tem que ser dado e... É verdade que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher? Eu diria que ela está literalmente ao meu lado, que a gente senta ao lado no escritório, né? Então ela está ao meu lado 24 horas por dia, né? Mas é legal, é bem legal. São dois jornalistas que estão direto. E sempre existe um entendimento? Ou tem aqueles momentos que soltam umas faíscas assim? Muito poucos, porque a gente aprendeu a dar o braço a torcer, né? Além isso, eu estou falando bem profissionalmente mesmo. Tu acaba, quando tem um contraponto que faz e que te argumenta, não, isso é assim, porque isso, tu tem que aceitar. Contra fatos não há como tu não aceitar, né? Então o relacionamento é muito bom, né? Tirando tempo para viajar? A gente mais agora viajamos bastante já a trabalho, né? Muitos torneios fora do Rio Grande do Sul. Agora a gente diminuiu um pouco o ritmo dos torneios fora. Então está sobrando um pouquinho mais de tempo para viajar a lazer, que nunca é a lazer, porque como a gente sempre tem esse compromisso de atender nossos clientes,
o notebook sempre está acompanhando, e a condição sine qua non para alugar, para reservar um hotel ou uma pousada, é que tenha uma boa internet. É sério isso. Então, quando a gente vai, vamos viajar, vamos. Hotel, primeiro ponto, internet, banda larga, para poder atender os nossos clientes. Os filhos vão juntos? Os filhos vão juntos e muitas vezes. Agora está mais difícil, os dois na faculdade, né? Faz parte. É isso aí. É a ordem da vida. Prazer conversar contigo. O prazer foi meu, agradeço muito aí esse convite. Sucesso sempre. Da mesma forma para vocês. Hoje, numa conversa de peso com o jornalista, empreendedor Eduardo Desotti. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.